Olá, gente, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre espaço geográfico, certo? Vamos lá. O espaço geográfico, como a gente bem sabe, ele é produto das relações entre sociedade e natureza, certo? E também compreende interações do tipo sociais, econômicas, políticas e culturais, ok? O espaço geográfico, ele não é apenas um espaço que pode ser percebido pelos sentidos, ok? Portanto, ele não é sinônimo de paisagem, certo? A gente pode definir, mais para frente eu vou explicar isso, a gente pode definir paisagem como um espaço sentido, percebido, ok? Milton Santos, o famoso geógrafo brasileiro, ele vai exemplificar essa diferença entre espaço e espaço geográfico e paisagem pelo exemplo da bomba de nêutrons, né? Que essa bomba de nêutrons nunca chegou a existir, só foi imaginada por cientistas e militares, mas ele diz que o que na véspera seria ainda o espaço, né, da explosão da bomba, após a temida explosão seria apenas paisagem. Então, antes ainda era espaço e depois da explosão só seria paisagem, não seria mais espaço, certo? Vamos lá, porque, como a gente já acabou de dizer, o espaço é uma relação entre sociedade e natureza, é produto dessas relações. Então, se a bomba explodiu, certamente a gente não vai ter nada ali, nenhum produto, certo? Vamos lá. Vamos aqui agora fazer um questionamento sobre o que é paisagem, né? Antes de eu exemplificar uma coisinha para vocês, de eu citar uma coisinha, a gente vem aqui em duas categorias importantes para a geografia analisar o espaço geográfico, esse todo, né? Paisagem e lugar, primeiramente, certo? A gente vai ver. Antes da gente exemplificar paisagem e lugar, vamos fazer uma dinâmica legal aqui, né? Vamos fazer. Eu peço que vocês fechem os olhos agora, fechem os olhos e imaginem uma paisagem. Vocês conseguem imaginar uma paisagem? Imaginem uma paisagem. Beleza. Podem abrir. Eu aposto que vocês imaginaram o quê? Uma paisagem completamente natural, né? Que a gente chama de natural, cheio de verde, né? Então, a gente vai explicar o que é paisagem agora, certo? Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Esse foi a paisagem que vocês imaginaram. Essa foi a paisagem que vocês imaginaram, certo? Mas paisagem é um conjunto de elementos naturais e humanos abarcados pelos sentidos, pela percepção humana de realidade. Ou seja, se você olhar para fora da sua casa, pela sua janela agora, você vai ver que ali também é uma paisagem, certo? Só que depende do tipo de paisagem, certo? Se você mora na zona rural, por exemplo, a sua paisagem vai ser uma. Se você mora na zona urbana, a sua paisagem vai ser outra, certo? Vamos lá. Paisagem também é onde se manifesta a complexa interação entre natureza e sociedade, ok? E é fruto dos valores e da cultura dos povos ao longo da história, ok? Tá claro aí para vocês? Beleza, agora vamos voltar aqui um slide, que para compreender essas categorias de análise, né, essa paisagem, esse lugar, a gente precisa compreender o que é escala geográfica de análise, certo? Vamos lá. Como a gente bem sabe, existem quatro escalas geográficas, né? A global, a nacional, né, do nosso país, a regional, da nossa região, e a local. A gente pode ver nesse gráfico aqui que a escala ela vai diminuindo conforme vai chegando perto, certo? Então, para a gente analisar cada categoria dessa, lugar, paisagem, território mais para frente, a gente vai ter que ter em mente que uma dessas escalas aqui vai ser usada, certo? Vamos lá. Agora vamos aqui para a diferenciação, né? Existem vários tipos de paisagens, certo? Só que esses vários tipos estão alocados em dois. Existe a paisagem natural e existe a paisagem antrópica ou modificada ou humanizada, certo? A paisagem natural é aquela composta por elementos naturais que provocam, né, alterações na paisagem. Quais são esses elementos? Relevo, clima, que mais? Geologia, certo?
vegetação, solo e números, certo? Que vão alterar essa paisagem natural aí, certo? Aqui a gente pode ver Fernando de Noronha, eu coloquei imagens da nossa localidade, né, para aproximar mais do conhecimento. Aqui a gente tem o Vale do Catimbau, aqui embaixo também o Vale do Catimbau, certo? Com pinturas rupestres, certo? Agora vamos lá. Vamos lá para as paisagens antrópicas, né? As paisagens antrópicas, elas são resultado das diversas intervenções da sociedade ao longo do tempo, certo? Então, ao longo do tempo, a gente vai ter aí as sociedades intervindo na paisagem, né? De acordo com a sua época, certo? Aqui também eu coloquei imagens da nossa localidade, aqui é o Marco Zero, né? Aqui, ao lado do Marco Zero, é o terreiro de Xambá, certo? E logo abaixo, a aldeia indígena Chucuruque fica em Pesqueira. Então, nesses locais aí, esses locais eles são produto do trabalho social e da organização, né? Da produção da vida coletiva dessas pessoas, certo? Toda paisagem antrópica, né? Ela é como se fosse um testemunho da ação e do desenvolvimento, né, das técnicas desses povos, das tecnologias, das culturas, entre outros, né? Vamos lá. Vamos agora para outro conceito da geografia, né? Outro conceito que conceito, a gente pode chamar de conceito ou pode ser conceito mesmo, tá, gente? O lugar, né? A gente já falou sobre paisagem, agora vamos falar sobre o lugar, né? O lugar é onde as relações cotidianas de fato acontecem, certo? A gente pode analisar no escala menor o lugar, certo? Paisagem é muito ampla, né? Esse espaço é próximo aos indivíduos, ou seja, o lugar é próximo aos indivíduos. É onde a gente vai ter aquele vínculo, é onde a gente vai ter aquela proximidade, aquela relação de afetividade, certo? Com o local. Esse vai ser o lugar, certo? Até coloquei aqui, se analisa a partir de uma escala local, certo? Então, aqui, o lugar ele pode ser seu bairro, ele pode ser sua rua, ele pode ser sua casa, ele pode ser seu quarto, certo? Basta você ter uma relação afetiva, certo? Tudo que se adquire uma sensação de pertencimento, a gente vai chamar de lugar, certo? É um espaço que possui uma função na nossa vida, que possui um impacto de alguma forma, sabe? A gente vai ter uma relação de pertencimento maior com um lugar, certo? Eu coloquei aqui 3 imagens da nossa localidade também. Essa última aqui embaixo não, é só meramente ilustrativa para dizer que é uma casa, né? Eu vou explicar. Essa aqui é a Macaxeira, é o bairro da Macaxeira, certo? Aqui é um bairro, ok? Logo ao lado, a gente tem a Rua do Bom Jesus, certo? Fica no Recife Antigo. A gente também, acho que muitos daqui conhecem a Rua do Bom Jesus e tem uma relação de afetividade também com essa rua, assim como muitos recifenses. E logo aqui embaixo eu botei uma casa, pode ser a sua casa, pode ser a minha casa, entende? Um cômodo, isso. Lugar, basicamente, é isso, certo? Agora vamos lá. Para finalizar, uma questão aqui para a gente, né? Vamos lá. O espaço geográfico é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório do sistema de objetos e sistemas de ações, certo? Como diria Milton Santos. Não considerados isoladamente, certo? São um conjunto, mas como um quadro único no qual a história se dá, ok? No começo era a natureza selvagem, formada por objetos naturais, que ao longo da história vão sendo substituídos por objetos fabricados, objetos técnicos, mecanizados e depois, na contemporaneidade, né, cibernéticos, né, fazendo com que a natureza artificial tenda a funcionar como uma máquina, certo? Vamos responder agora através do texto, né? O texto acima indica que o conceito de espaço geográfico está relacionado ao, né? A gente tem letra A, letra B, letra C, letra D. Vamos ler, né? Letra A, processo de modificação da natureza por meio das atividades produtivas realizadas pelo homem. Vamos guardar essa. Letra B, papel das empresas na transformação de bens primários em produtos de alto valor agregado. Letra C, emprego de técnicas rudimentares de produção na fábrica de bens tecnológicos. Letra D,
protagonismo do Estado no controle das atividades de produção desenvolvidas pelo homem e, por último, letra E, sistema de produção capitalista empregado na maior parte dos países do globo. Qual dessas 5 alternativas se encaixa melhor no que a gente acabou de falar, né? Letra A, né? Por quê? Processo de modificação da natureza por meio das atividades produtivas realizadas pelo homem. Lembram lá quando eu coloquei a imagem de paisagens, da paisagem antrópica, por exemplo, né? Quando a gente falou sobre o meio natural, né, e o meio social, eles se conversarem, sabe? Então é isso, é o processo de modificação da natureza por meio das atividades antrópicas realizadas pelo homem, ok? Foi uma questãozinha aqui para fixar o conhecimento, certo? É importante. E na próxima aula, a gente vai ver outros 2 tópicos, outros 2 conceitos importantes para a gente analisar o espaço geográfico, certo? O espaço geográfico é muito grande, então a gente tem aí, a gente já viu paisagem, lugar, ok? Próxima aula veremos território e região, certo? Abraço aí, turma. Valeu. Até a próxima aula.